para que o teu Espírito Santo possa fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora falar Atos capítulo 21, continuando falando da vida do apóstolo Paulo, né? No capítulo 20, ele encerrou com Paulo se despedindo do pessoal de Éfeso, né? Do pessoal que estava lá, os presbíteros, e eles tiveram uma despedida um pouco triste, na verdade bem triste, porque Paulo disse que não veria mais eles, porque Paulo já tinha ciência do que iria acontecer. Então aqui Paulo está encerrando a sua terceira viagem missionária, já está encerrando, e ele já tem ciência do que vai acontecer com ele, porque o Espírito Santo, ele diz nos versículos que de cidade em cidade que ele ia, o Espírito Santo revelava para ele o que iria acontecer. Então Paulo já estava ciente do que ia acontecer, Paulo já estava ciente do que ia, que a vida dele estava se encerrando, uma vida que a gente diz de viagens missionárias, que iria ser preso. E aí a gente chega no capítulo 21 de Atos, né? Onde o apóstolo Paulo, nas suas viagens, ele chega a Tiro. Ele chega a Tiro, né? Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui, um mapa. Então o apóstolo Paulo, ele acaba chegando em Tiro, que é uma das cidades portuárias aí, né? Eu não vou ter aqui. Tem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tiro, ela tá bem aqui, ó. Tiro tá bem aqui. Então a gente vê que Tiro é próximo a Jerusalém. Você vê que Jerusalém tá aqui embaixo, né? Tiro, Jerusalém. Então capítulo 21 inicia Paulo saindo, né? Saindo de Patara para chegar em Tiro aqui, né? Para chegar em Tiro, para encerrar. Aí ele ainda vai passar por Ptolomaida e aí vai passar por Cesareia para chegar em Jerusalém, tá? Então, a gente vê que a terceira viagem está se encerrando. E o capítulo 21 de Atos começa assim: depois que nos apartamos, lembrando, né, quem está narrando a história é o médico Lucas, é Lucas. Então quando ele fala depois que nos apartamos, significa que Lucas estava junto. Depois que nos apartamos, fizemos-nos à vela, ou seja, fomos de barco, saímos de barco e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rodes e dali a Patara, que aí ele chegou em Patara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Então eles chegaram a Tiro, que é próximo a Jerusalém, que seria o destino final dele lá, como ele diz, tá? Pois o navio devia ser descarregado ali. Então eles estavam num navio cargueiro, provavelmente, né? E o navio precisava ser descarregado ali. Então eles participaram. Isso para você ver, né? Uma coisa bem interessante, né? Hoje para pregar o evangelho não tem fronteiras, né, antigamente. Eles foram num navio cargueiro, provavelmente assim sei lá, de favor naquele navio. E a gente vê que hoje as pessoas exigem muito para ir pregar o evangelho. Eu quero avião de primeira classe, eu quero passagem. Não, meu irmão, aqui eles estavam num navio cargueiro e desembarcaram em Tiro porque o navio tinha que fazer a descarga de de toda a mercadoria que ele tinha lá em Tiro, porque Tiro era uma cidade portuária, uma cidade que ficava à beira-mar ali. E aí a gente vê, e aí o navio ser descarregado. Então é bem interessante a gente parar para prestar atenção nisso, né? Nos detalhes. A gente pensar, não, a viagem missionária de Paulo era desse jeito, era a pé, era de navio cargueiro, era desconfortável, não era num navio 5 estrelas, não era num Titanic, não era num navio onde ele tinha toda a mordomia. Provavelmente ele dormia no chão, provavelmente o fato dele poder pegar o navio já era suficiente para ele poder chegar. Tanto para ele quanto para Lucas, que estava junto com ele, né, os discípulos que estavam junto com ele. Então, e isso nos dá uma lição muito grande,
uma lição enorme, dizendo que nós não devemos ter barreiras para ir pregar o Evangelho, para falar do Evangelho, né? Aqui a gente vê essa situação e o apóstolo Paulo continuou pregando firmemente o Evangelho, né? Ele diz em uma das suas cartas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E quando ele diz que Cristo vive nele, ou seja, ele estava à mercê de Cristo e Cristo fazia grandes coisas, levando e guiando ele para onde fosse necessário. O importante para ele era, pelo menos eu estou indo para onde o meu destino está me chamando. Pelo menos eu estou indo para o lugar onde o meu propósito vai se cumprir, né? E aí traz um paralelo muito legal para a gente. Não importa qual que é o caminho que está sendo seguido, as coisas que você está enfrentando, as dificuldades. O importante é que você esteja no caminho que vá para o seu propósito. Não importa que você esteja num navio cargueiro, Fernando, paz do Senhor. Não importa onde você esteja, se você está no navio cargueiro, se você está a pé, se você está descalço, o importante é que você está indo para o seu propósito. Não importa como que você vá para o seu propósito, você tem que estar no caminho para o que Deus te chamou para fazer. Não adianta a gente ir por caminhos luxuosos, por caminhos que parecem mais fáceis. Independente do que tenha no seu caminho, continue nele para ir para o propósito que Deus te chamou para fazer. Amém? E aí a gente continua aqui, versículo 3 do capítulo 21 de Atos. Versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Então eles encontraram uma galera que eles conheciam lá e ficaram 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo se retirado, prosseguiu viagem acompanhado por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhando na praia, oramos. Despedimos-nos uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Então a gente vê uma coisa bem interessante, né? Esses discípulos aqui, eles movidos pelo Espírito, né? Recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém naquele momento, né? Por isso que Paulo ficou um tempo ali, né? Paulo permaneceu lá durante 7 dias, porque Paulo queria chegar lá e já ir para Jerusalém. Não, mas recomendados pelo Espírito, ou seja, o Espírito usou a galera, né? Você pode ver que o Espírito está com letra maiúscula aqui. Ele usou a galera dizendo: Paulo, não vai para Jerusalém ainda, fica um pouco aqui, né? E porque só Deus sabe por que ele não permitiu que Paulo fosse para Jerusalém naquele momento. Talvez não fosse acontecer nada do que teria que acontecer, né? E às vezes a gente acha que pelo fato de algumas coisas estarem impedindo, tá demorando, meu chamado tá demorando para se cumprir, não sei o que. Às vezes não, é Deus usando pessoas, é Deus usando situações para moldar a sua vida. Porque tudo acontece no tempo certo. E aqui com Paulo também aconteceu no tempo certo, né? Por que ele teve que ficar em Tiro 7 dias? Não sei. Só o Espírito Santo. Mas ele usou esses irmãos dizendo: olha, recomende, os irmãos foram usados pelo Espírito para que Paulo não fosse a Jerusalém ainda. Então é muito importante que a gente entenda que muitas vezes o Espírito vai falar para a gente parar quando a gente quer continuar. O Espírito vai falar para a gente dar um tempinho enquanto a gente quer continuar. Mas enquanto você for obediente ao Espírito, você vai ouvir a voz do Espírito através das pessoas, através da palavra, através de muitas situações. E fique atento, que fiquemos atentos à voz do Espírito Santo. Que nós fiquemos atentos à voz do que o Espírito Santo está dizendo para nós, como igreja, como cristãos. O que o Espírito Santo está dizendo, né? Às vezes é para você parar, aquietar um pouco. Às vezes é para você prosseguir, né? Aonde está a nuvem? A nuvem, ela está parada ou ela está andando na sua vida? A gente sabe que a nuvem em Israel, quando ela parava, o povo acampava. Quando a nuvem começava a andar, automaticamente as pessoas também seguiam. Então,
O que significa a nuvem? É a vontade de Deus. Quando tem que parar, vamos parar. Quando tem que prosseguir, vamos prosseguir. Então Paulo ouviu os caras, porque eu imagino o anseio dele de ir para Jerusalém. Ele já tinha expressado isso no capítulo 20, que ele queria voltar para Jerusalém, né? Mas ele teve que aguardar mais 7 dias ali, de homens que foram usados, movidos pelo Espírito Santo, para ele não ir para Jerusalém ainda, né? Porque talvez pode ter sido N motivos, mas só o Espírito Santo que sabe. Então ele foi obediente. Foi aí que Paulo segurou um pouco. E aí, no versículo 7, ele vai dizer: quando nós, Lucas está incluso, né? Concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptelemaida, então uma cidade praticamente vizinha de Jerusalém ali, onde saudamos irmãos e passamos mais um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, que também é ali, já um pé em Jerusalém, Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista. Não sei se vocês vão lembrar, lá no começo do capítulo de Atos, quando Estevão foi escolhido, lembra os diáconos que foram escolhidos? Filipe também foi um dos diáconos que foi escolhidos. Que aí ele fala: entrando na casa de Filipe, o evangelista, agora já não era mais diácono, ele já tinha recebido agora uma função nova de evangelista. Então, na época, os diáconos, como eles foram levantados, por quê? Só para refrescar a nossa memória, né? As viúvas estavam reclamando que não estavam sendo assistidas. E os apóstolos disseram: não, nós não podemos parar de pregar o evangelho, né? Que é a função nossa, nós estamos sempre viajando, nós estamos sempre indo de uma cidade para outra, nós não podemos parar a pregação do evangelho. Então vamos escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, para cuidar dessas coisas, para cuidar das viúvas, dos pobres, né? E da distribuição das cestas ali, tal. E Filipe foi um deles. Filipe foi um deles, naquela época, lá no comecinho de Atos, né? Filipe foi um deles. E aí nós vemos Filipe aqui, ó, no versículo 8. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então foram escolhidos naquela época 7 homens para servir e prestar serviços para as viúvas e os pobres, né? Assistir essas pessoas, né? E eles foram instituídos como diáconos. E Filipe era um deles. E aqui nós vemos que Filipe, ele já estava no grau de evangelista, né? Ele começou a ter essa função depois que Estevão morreu, né? A Bíblia não comenta quando, mas ele tem essa função dele. E esse Filipe, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então o cara era evangelista e tinha 4 filhas que eram profetas, que profetizavam. Olha que maravilha, né? Olha que família abençoada. O pai evangelista, as 4 filhas profetizavam. Provavelmente pela forma como Filipe ensinou elas, no caminho que se deve andar, as filhas profetizavam. Eram servas do Senhor aí. Aí no versículo 10, demorando-nos ali alguns dias, aí eles ficaram alguns dias na casa de Filipe, ou seja, era um bom anfitrião, né? Eles tinham chegado de viagem, estavam em Cesareia, pronto para chegar em Jerusalém, né? Pronto para chegar em Jerusalém. E aí eles ficaram um pouco na casa de Filipe, né? E Filipe serviu eles de uma forma com certeza maravilhosa ali, né? E eles ficaram, aí fala, demoramos alguns dias. Ou seja, ainda Paulo, com aquela ansiedade para Jerusalém, Deus estava barrando. Vamos ficar mais um pouco aqui, Paulo e Filipe, né? Com Filipe. E aí, fala no versículo 10, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Um profeta chamado Ágabo. Então Paulo já sabia do que iria acontecer com ele em Jerusalém. O Espírito Santo já tinha falado para ele. E aqui a gente tem uma lição muito grande. Nós vamos ver que Ágabo vem entregar uma profecia para Paulo. Mas ele já sabia o que iria acontecer. O Espírito Santo já tinha revelado.
E a gente entende hoje que as profecias, elas vêm para quê? Para confirmar o que Deus já colocou no seu coração e que já falou com você. Então tome cuidado com as profecias que Deus nunca tocou no seu coração, nunca falou antes com você. Hoje, o véu já não existe mais. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Então ele fala primeiro com você, ele confirma, ele testifica no seu espírito, no seu coração, para depois usar alguém para confirmar. Então as profecias hoje, elas não são para revelar. As profecias hoje são para confirmar o que Deus já falou ao seu coração. Então Paulo já sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Então veio Ágabo. Aí no versículo 11, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, então eles tinham um cinto, né? Ele pegou o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele está dizendo, o dono desse cinto, que é Paulo, os judeus lá em Jerusalém vão amarrar os pés, vão amarrar as mãos dele e vão entregar ele a gentios, ou seja, o povo de Roma, os romanos, a qual nós vamos ver lá mais para frente que Paulo foi entregue para Roma, né? E aí, olha só, aquele que tem a determinação e sabe o que Deus tem para ele, ninguém tira isso da pessoa. Lembra que nós falamos que Paulo já sabia que ia ser preso em Jerusalém? Ágabo só veio para confirmar o que ele já sabia, o que o Espírito Santo já tinha falado para ele. Ágabo só veio para falar, olha, Paulo, tá perto. Quando você chegar em Jerusalém, o dono desse cinto, que é você, Paulo, porque ele pegou de Paulo o cinto, vai ser amarrado das mãos e dos pés e será entregue a gentios. E aí ele fala aqui, ó, versículo 12. É Lucas falando, né? Quando ouvimos essas palavras, quem? Lucas e os discípulos lá. Tanto nós como os daquele lugar, ou seja, tanto nós que estávamos em viagem com Paulo, como as pessoas daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Isso te lembra alguma coisa? Você lembra de alguma coisa que aconteceu parecido com isso aqui? Lembra quando Jesus disse para os discípulos que ele seria crucificado, que ele seria entregue nas mãos dos romanos, dos judeus romanos, e seria crucificado? Quem foi que rogou e quem foi que interviu na vida dele para não cumprir o chamado? Você lembra Pedro? Pedro falou, Senhor, não vou deixar que isso aconteça, eu vou te proteger. Aí que Jesus falou para Pedro, sai, Satanás. Tudo que impede o seu chamado e o seu propósito na terra é usado pelo inimigo para poder tirar o teu foco. Pedro foi usado naquele momento por Satanás para impedir que Jesus fosse para a cruz. Porque Satanás sabia que na cruz estaria a derrota dele. Que na cruz, quando Jesus dissesse está consumado, estaria a derrota dele. E aqui essas pessoas movidas, né, não posso dizer por Satanás, mas posso dizer por, sei lá, por uma coisa, para tentar impedir Paulo de cumprir o chamado dele, ó. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aqueles, ou seja, Silas, Timóteo, Lucas, todos esses caras que estavam com Paulo, Tito, esses caras estavam tudo com Paulo. Eles rogaram para que Paulo não fosse para Jerusalém. Como assim, Paulo? É como se ele chegasse, tá vendo, Paulo? Olha o que esse cara tá falando, ele tá profetizando
Está profetizando que você vai ser preso lá em Jerusalém. Por favor, não vá para Jerusalém, fique aqui na casa de Filipe, aqui ele dá hospedagem para você, aqui você vai viver bem, aqui você pode pregar o evangelho, aqui você pode continuar fazendo um monte de coisa, Paulo. Mas se você for para Jerusalém, você vai ser preso. E olha só, Paulo no versículo 13. Como eu tinha falado, aquele que sabe qual é o seu propósito em Deus, nada para ele. Não é pedido de parente, de amigo, de irmão, de quem for, não é ninguém para quem tem o seu propósito claro e descrito e segue em linha do seu propósito. Olha o que ele fala aqui, ó. Então ele respondeu, Paulo: o que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? O que vocês estão fazendo chorando e me entristecendo, quebrando meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele já sabia, mas ele estava pronto. Em todas essas viagens que Paulo fez, o Espírito Santo já ia preparando ele para o que ia acontecer em Jerusalém. Então ele falou, no versículo 13, por que vocês estão chorando e quebrantando meu coração? Eu estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em nome de Jesus Cristo. Você está pronto para cumprir o seu chamado até o fim? Você, eu, nós estamos prontos para cumprir o nosso chamado até o fim, independente de opinião de X, de Z, de A, de B. Se você tem o seu propósito claro, se Deus já revelou para você, se você já pediu e Deus revelou qual é o seu propósito nessa terra, você está pronto para ignorar mesmo qualquer coisa que venha tirar o seu foco, que venha tirar o seu chamado de vista e cumprir o chamado que Deus te deu, o propósito que Deus te deu nessa terra? Você está pronto? Paulo falou: eu estou pronto. No começo da conversão dele, ele estava pronto? Não. Na primeira viagem ele estava pronto? Provavelmente não, por isso que teve que ter mais duas. Na segunda viagem ele estava pronto? Provavelmente não, mas Deus já estava trabalhando em tudo que tinha acontecido. Apedrejamento, naufrágio, chicotada. Deus já estava preparando ele para o propósito. Até quando ele chegou no final da terceira viagem e disse: eu estou pronto. Foi quando ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É isso. Ele estava pronto para cumprir o chamado. Não sei quanto tempo pode demorar para você estar pronto para cumprir o seu chamado. Deus sabe qual que é o tempo que Ele tem de preparo para você. Deus sabe qual é o tempo que Ele tem de preparo para mim. Mas eu quero dizer uma coisa: não desvie o seu olhar do seu chamado, do seu propósito. Não desvie. Paulo, apesar de não estar pronto em alguns momentos, ele não desviou. Ele simplesmente continuou seguindo, até ele poder dizer: olha, Ágabo, o que você está falando, pessoal, eu estou pronto. Por que vocês estão chorando? Eu já sei, eu já estou pronto para não só ser preso, mas morrer por amor de Jesus Cristo. É uma grande lição para nós, como servos de Deus, como pessoas tementes ao Senhor, de que o nosso Deus tem um chamado para cada um de nós. E Ele está preparando você, Ele está preparando a mim. Só que nós estamos prontos. Se você não está pronto, fica tranquilo. Deus está te preparando. E uma hora você vai poder dizer, igual Paulo: eu estou pronto. E aí, no versículo 14, ele diz: como porém, o Lucas, né? Como porém não o persuadimos, ou seja,
Não adianta, nós falamos e ele nem deu ouvidos. Conformados, ou seja, nós entendemos qual era o chamado de Paulo. Conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. É isso, meu irmão. A vontade do Senhor tem que ser feita em nossas vidas. Na sua vida, na minha vida. Você pode dizer, faça-se a vontade do Senhor. Nada pôde persuadir Paulo. Lágrimas não puderam persuadir, amigos não puderam, discípulos não puderam persuadir Paulo. Só o que aconteceu? Ele foi para Jerusalém. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 15. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Ele foi. Ele sabia o que ia acontecer. E ele foi. Deus já revelou para você sobre o seu propósito? Deus já mostrou? Siga o seu propósito. Ah, Paulo, Deus não me mostrou ainda. Então peça para Ele. Peça para Ele. Fala, Deus, me mostre o que o Senhor quer de mim. Me mostre o que eu preciso fazer. Me mostre o que eu preciso fazer para alcançar. Porque Paulo foi a Jerusalém. E aí no versículo 16. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manasson, natural de Chipre, velho discípulo, ou seja, antigo, né? Com quem nós deveríamos hospedar. Então eles subiram para Jerusalém e ficaram lá na casa desse Manasson aqui, hospedado, sabendo o que iria acontecer. E aí, quando Paulo chega em Jerusalém, o que acontece? Paulo em Jerusalém, ó. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, que irmãos? Na igreja de Jerusalém. Olha, Paulo terminou a terceira viagem missionária dele. Veio, receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. O Tiago que está aqui não era o Tiago de apóstolo. Não era o Tiago que foi escolhido, irmão de João. Aqui esse Tiago era o irmão de Jesus, que nasceu de Maria, esse Tiago. E ele se tornou líder da igreja em Jerusalém, tá? E aí ele fala aqui, ó. E aí o Tiago reuniu Paulo com todos os presbíteros. E tendo os soldados, no versículo 19, contou-os minuciosamente o que Deus fizera com os gentios por meio do ministério dele. Então ele começou a contar os testemunhos do que Deus tinha feito de todas essas viagens dele, principalmente com foco nessa última viagem. Ouvindo-os, deram eles glória a Deus e lhes disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. A gente viu que teve uma discussão, né? Os capítulos atrás de Atos, de que se os gentios, aqueles que não eram judeus, que se converteram, teriam que se circuncidar, né? Fazer uma marca lá na genitália para dizer que ele era do povo de Deus. Chegaram ao consenso que não precisavam, né? E aí eles dizem que muitos judeus também creram, e todos eles são zelosos da lei. Os judeus guardavam a lei, né? E foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo as leis e o costume da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Ele está dizendo, olha, muitos judeus convertidos, né, seguidores da lei, eles estão dizendo que você desabona Moisés, que você desabona a circuncisão, quando você prega para os gentios. E esses caras estão sabendo que você chegou hoje aqui em Jerusalém. O que você vai fazer? É isso que ele está querendo dizer, é isso que ele está querendo. Ó. Esses caras estão sabendo, eles são
convertir os cristãos, porém você é um cara que eles estão falando que está pregando contra as leis de Moisés e contra a própria circuncisão. Lembrando que eles tinham dito que os gentios não precisavam circuncidar, mas os caras provavelmente estavam falando que Paulo dizia que a circuncisão era errada. Né? Para os gentios não era válido, mas para os judeus até hoje se circuncisam. Né? Até hoje, quando o filho nasce, eles levam lá no templo para lá no lugar específico para circuncidar o filho. E aí que ele diz aqui, ó, no versículo 23: Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Ou seja, os judeus estavam fazendo um voto naquela época. Faze, portanto, no versículo 24: Toma-os, purifica-te com eles e faze as despesas necessárias para que se raspem a sua cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz ao teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Paulo era judeu, e por ser judeu, o judeu tinha que guardar a lei deles, né? As leis que Moisés deu, né? E judeus guardavam essas leis. E aí eles disseram, olha, tem uns caras dizendo que você está falando contra as leis de Moisés. Aí Tiago falou, para resolver isso, vamos fazer o seguinte, vai ter um voto no templo, vai lá e faz esse voto para mostrar para todo mundo que você ainda está seguindo as leis de Moisés, que você ainda é um judeu que não está pregando contra as leis de Moisés. Aí ele fala, 25, quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, de sangue e de carne de animais, sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Ou seja, para os gentios, Paulo, beleza. Eles não precisam se circuncidar, fazer esse voto, seguir as leis específicas que Deus deu para Israel. Eles não precisam. É só eles não fazerem isso. Ó. É só eles não comer comida sacrificada de ídolos, sacrificada a ídolos, de sangue, de carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-os purificados com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento de dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo, ele foi lá e fez o voto para que abaixasse um pouco a poeira dele com Jerusalém, com os judeus. Porque os judeus, então, eles estavam falando mal de Paulo, dizendo que Paulo estava pregando contra as leis, e Paulo, sendo judeu, não poderia fazer isso, né? Porque o próprio Jesus veio cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei. E aí Paulo, eles estavam falando que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés. Então Tiago falou, então vai lá e faz o voto e mostra para todo mundo que você não está pregando contra as leis de Moisés. E foi lá que Paulo fez o voto das leis de Moisés lá. Ele foi lá e cumpriu. Então esse é um fato interessante da vida de Paulo. Né? Os gentios não precisavam. Né? Os gentios não precisavam. Mas os judeus precisavam. Então Paulo teve que se adequar àquela realidade para mostrar para o povo. Né? E uma coisa muito importante. Eu e você, e o que esse texto nos mostra, né? Eu e você, quando nós aceitamos Jesus, nós somos, a palavra de Deus diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Certo? Já ouviu isso, né? O luz do mundo e sal da terra é muito mais do que só palavras. Porque palavras o vento leva, meu irmão. Palavras você pode dizer, eu faço, e no final você não faz nada. As suas atitudes, suas e as minhas atitudes, têm que mostrar que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então Paulo, ele foi lá e cumpriu e fez de acordo com um costume judeu, porque ele era judeu, para poder mostrar que ele estava com a vida em dia com Deus. E a gente, como cristão hoje em dia, nossa imagem, a forma como você se comporta nas redes sociais,
a forma como você se comporta na empresa, a forma como você se comporta com a sua família, a forma como você se comporta com aqueles que não são cristãos ou aqueles que são cristãos também, vai revelar muito de Cristo em você. Eu sempre digo que a verdadeira pregação é as atitudes. Porque você pode ser, como eu sempre digo, a única Bíblia que alguém vai ler. Que alguém vai ler. E se essa Bíblia estiver não estiver conforme ao que sai da sua boca, ou seja, se a sua vida não está de acordo com o que sai da sua boca, as pessoas rejeitarão o Evangelho. Então essa passagem nos ensina que o quê? Temos sim que prezar pela nossa imagem, sim. Temos sim que tomar cuidado com o que a gente posta, temos sim que tomar cuidado com o que nós falamos, temos sim que tomar cuidado porque nós representamos o reino de Deus. E pelo fato de representar o reino de Deus, nós seremos coparticipantes com Cristo, sim, mas nós precisamos revelar o reino através das nossas atitudes. Não é através só de palavras. Palavras é fácil, meu irmão. Palavras é só você ler a Bíblia e você começa a falar, mas e a sua atitude? A minha e a sua atitude tem que revelar o reino de Deus. E Paulo estava se enquadrando ao que os judeus, o que ele era. O que você é? O que você é? Você não é um cristão, servo de Deus? Então a sua vida tem que condizer a isso. A sua vida, a minha vida, tem que ser compatível com o que a gente anuncia, com o que a gente professa. Se você é um cristão e não perdoa, você está errado. Se você é um cristão e continua no vício do pecado, você está errado. Se você é um cristão e continua na fofoca, você está errado e a sua vida não está condizendo com o que você fala, com o que você com o que você professa. Então, meus irmãos, subamos a Jerusalém e nos adequemos à nossa vida cristã. Qual que é o Jerusalém? O seu quarto. Vai lá no teu quarto, em intimidade com Deus e peça ajuda para que você represente bem o reino de Deus aonde você for. Para que o que as pessoas disserem de você seja apenas mentiras. Porque não adianta nada alguém te condenar por algo que você realmente fez. Olha lá o cara que diz que é cristão e é fofoqueiro. Se você é fofoqueiro, se você conta fofoca, se você denigra a imagem do outro, se você fala mal do outro pelas costas, você não está condizendo com a sua vida cristã. E é necessário, tanto para o povo do mundo quanto para o povo da igreja, que eu e você andemos em retidão diante de Deus, em santidade diante de Deus. Para que quando a gente professe, fale, as nossas atitudes já foram lá na frente. E as pessoas percebam o quanto que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Paulo está nos ensinando aqui, a Bíblia está nos ensinando que então Paulo pegou os homens e aqueles homens foi no dia seguinte, se purificou com eles, no versículo 26, tendo se purificado com eles. Entrou no templo, lá no seu quarto, acertando o cumprimento dos dias de purificação. Foi lá e falou com Deus e se adequou à sua vida como é que estava. Que eu e você possamos fazer isso todos os dias. Que eu e você possamos entrar no secreto do nosso quarto e nos ajustarmos. A gente precisa de ajustes diários da nossa vida cristã, tá? Então, que o Senhor Jesus, com essa palavra, possa trazer para você conhecimento e toque no seu coração, para que tudo que estiver desalinhado, você permita no secreto que o Espírito Santo alinhe ao discurso, alinhe a palavra, alinhe a vida cristã que precisa ser pregada através da sua vida, das suas atitudes, e não somente por palavras. Amém? Glória ao nome de Jesus. E aí, na próxima aula, a gente vai falar agora sobre
Paulo sendo preso, né? A gente vai falar sobre Paulo sendo preso. Vamos continuar na próxima aula o capítulo 21 e vamos entrar no capítulo 22 também para falar sobre Paulo sendo preso, e aí começa toda a trajetória de Paulo iniciando a quarta viagem missionária dele, mas é uma quarta viagem preso, é uma quarta viagem indo para Roma, uma quarta viagem indo para o destino final dele. E aí a gente vai falar na próxima aula sobre isso, sobre Paulo sendo preso, sobre Paulo sendo o discurso que Paulo fez, as ciladas, como que foi ele e como que ele chegou aí para Roma, né? Porque os judeus queriam matar ele, mas como que ele foi para Roma, né? Como que Paulo conseguiu se livrar das mãos dos judeus e ir para Roma, né? Então, tudo isso nas próximas aulas a gente vai falar. Então, nós estamos quase encerrando a vida do apóstolo Paulo. Nós estamos chegando nos momentos, não momentos finais da vida dele, mas acontecimentos finais que vai culminar em ele chegar em Roma. Já estou dando até spoiler aqui. Mas tudo isso vai culminar. Então, que você e eu possamos, no que nós aprendemos hoje, manter o nosso propósito firme, independente da opinião de qualquer um, e nos alinhar com a palavra de Deus para que a gente possa cumprir o nosso propósito, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado por ter nos ensinado, Senhor, acerca de todas essas coisas. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar, Pai, porque o Senhor é fiel, poderoso e justo. Pai, que nós possamos cumprir o nosso propósito em Ti, Senhor. Revela a nós, Pai. Pai, nos ajuda a cumprir, a seguir, Pai, o caminho que o Senhor tem para nós, Pai. A seguir o caminho que o Senhor tem para cada um dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor. Para que elas possam cumprir os seus chamados. E que nós possamos, Senhor, nos alinhar todos os dias com a Tua palavra, Pai. Queremos, meu Pai, ser Bíblias vivas, para que as pessoas possam nos ler e possam ver Cristo revelado em nós, Pai. Então nós agradecemos, Pai, pelo ensinamento. E vamos sim, Pai, cumprir o nosso propósito. E vamos sim, Pai, nos alinhar para que o Senhor use a nossa vida poderosamente, Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas como ferramentas poderosas do reino, como embaixadores de Cristo, como reis e sacerdotes, Pai, para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abra a sua mente, medite no que nós falamos hoje, releia o que nós falamos hoje, porque Deus tem muito mais para revelar para você, tá bom? Que Deus abençoe, beijo no coração, fique com Deus. E até mais. Até a próxima aula.